Ei pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, depende da hora que vocês estão me assistindo. Terceira aula de Sociologia Geral e Jurídica e hoje a gente vai se aprofundar um pouquinho na visão de Émile Durkheim. Na última aula a gente viu que o direito é um fenômeno social, ou seja, ele surge da própria organização da sociedade. E aí a partir desse contexto a gente vai se aprofundar no ponto de vista do Durkheim, que é um dos 3 sociólogos que a gente vai falar aqui nesse semestre. Durkheim buscou entender, gente, como que uma sociedade existe, como que a gente mantém a tranquilidade, né, uma sociedade seguindo ali plena, mesmo com indivíduos diferentes vivendo ali em comunidade. Para Durkheim, a sociedade influencia diretamente a forma como a gente pensa e como a gente age. E ele chamou essa influência de fatos sociais. Fatos sociais são as maneiras de agir, pensar, sentir, que existem fora do indivíduo. Mas mesmo existindo fora do indivíduo, eles exercem influência sobre ele. Não entendi, Ana, como assim? Basicamente, os padrões de comportamento da sociedade acabam sendo seguidos pelas pessoas que ali convivem. Para facilitar, vamos dar exemplo. A gente tem as normas jurídicas, as regras morais, os costumes, as tradições culturais. Então, assim, isso tudo é coisa que já existe, mesmo antes da gente nascer, e vai continuar existindo depois que a gente morrer. E essas regras possuem 3 características principais. Exterioridade, ou seja, elas existem além do indivíduo. Coercitividade. O que é coerção? É você ser obrigado a cumprir alguma coisa. Então, existe uma pressão da sociedade para que essas regras sejam cumpridas. E a generalidade. Grande parte da sociedade cumpre, então você só vai ser mais um ali que vai cumprir também. Gente, o direito é um exemplo muito claro disso. Porque ele orienta comportamentos, estabelece consequências quando as normas não são respeitadas, né? Mas, por exemplo, norma moral, uma regra moral. A traição. A traição, né? Não vamos nem pensar em traição de casamento, que isso já foi criminalizado uma época, né? Vamos pensar em traição normal. Tô namorando, meu namorado foi lá e me traiu. A sociedade condena quem trai. Ninguém vai falar, nossa, que legal, ele trai. Não, ninguém vai bater palma pra isso, né? Então, quem trai vai fazer isso escondido ou vai ter vergonha de admitir que tá traindo. Espero que sim, né? Deveria, pelo menos. Então, vamos lá. As 3 características dessas regras. Exterioridade. Trair. Não é só comigo que traição é errado, é com todo mundo. Coercitividade. Eu não vou te trair porque a sociedade vai falar que eu sou um traidor. A sociedade vai questionar os meus valores por eu te trair. E a generalidade. 90% das pessoas vão concordar que trair é errado. Vai ter ali aquela camada da sociedade que vai achar bonito, mas aí não é a maioria. Durkheim também tentou entender como que a sociedade se mantém unida. E para isso ele desenvolveu um conceito que se chama solidariedade social. E a gente tem 2 tipos de solidariedade social. A solidariedade mecânica e a orgânica. A mecânica vai se fazer presente nas sociedades mais tradicionais, mais simples. Nessas sociedades, a gente costuma ter costumes semelhantes, crenças parecidas, atividades econômicas parecidas. Exemplo, comunidade pequena, então, uma roça aqui perto que mora, sei lá, 100 pessoas, todo mundo conhece todo mundo. Aldeia tradicional ou as sociedades antigas também. Como os indivíduos são muito semelhantes, a união da sociedade acontece por isso, pela semelhança. Já a solidariedade orgânica é o que a gente tem mais comum hoje em dia, nas sociedades mais complexas, mais modernas. E vai ser marcado pela divisão do trabalho, tá, gente? Eu acho que é a forma mais simples de entender. Cada pessoa vai ter uma função diferente na sociedade. Então, a gente tem advogado, policial, engenheiro, médico, professor. Cada pessoa vai desempenhar um papel diferente e a sociedade só funciona porque cada um faz o seu papel. E o que esses papéis têm que se juntam em alguma coisa? A interdependência. Eu preciso de você para a sociedade funcionar. Então, a gente não tem a mesma crença, a gente não tem os mesmos costumes, a gente não tem muita semelhança.
mas eu preciso de você e você precisa de mim, então a gente vai ter que viver em união. E para Durkheim, o direito ele acompanha essas transformações sociais. Quando a gente fala de solidariedade mecânica, o direito ele tem a tendência de ser mais repressivo nessas sociedades. Tem a tendência de ter punições mais severas, porque o objetivo principal desse direito é proteger os valores sociais, os valores coletivos. E nem sempre, gente, uma sociedade com a solidariedade mecânica, ela vai ser uma coisa, fechada, então vai ser um país. Não. Aqui em Minas, a gente tem muita tradição do futebol, né? Então, os atleticanos, os cruzeirenses, a gente tem as pessoas que são muito torcedoras, a gente tem torcidas organizadas. Então, eu tenho um amigo atleticano que nunca usou uma camisa azul na vida, tá? Pra ele, se eu der uma camisa azul, ele fala que vai jogar fora, vai botar fogo. E o que acontece se um torcedor atleticano, dessas torcidas organizadas mais sérias, for visto usando uma blusa azul por aí? Pode ser que ele seja excluído da sociedade, daquela sociedade de torcedores. Então, nem sempre vai ser o direito, não vai ser lei. Atleticano não pode usar roupa azul. Não, mas naquele mundinho ali do torcedor, você vai deixar de fazer parte da sociedade, a gente vai deixar de ter uma união se você não cumprir essa regra. Já nas sociedades da solidariedade orgânica, o direito ele vai vir com uma outra função. Ele vai vir com um caráter restaurativo. Como assim? Ele vai trazer o equilíbrio da relação entre as pessoas. Então, ele vai estar sempre buscando resolver conflito. Então, quando a gente pensa no direito civil, por exemplo, a gente pode pensar num divórcio. Já tivemos essas pessoas com uma união muito boa, essas pessoas já foram muito tranquilas uma com a outra. E agora elas estão brigando. Então, eu, como direito, tenho que resolver essa situação para manter a união pacífica dessas pessoas na sociedade. Então, a gente vai resolver no direito civil. Então, o direito ele vai servir de instrumento para a sociedade, para manter uma coesão social, ou seja, vai manter uma estabilidade e a organização da sociedade. Então, gente, esses estudos do Durkheim que eu tô trazendo de forma muito resumida, tá, gente? Então, são vários conceitos em uma aula só. Poderia fazer uma aula de cada um, mas não tem necessidade. Ajuda a gente a compreender que o direito não necessariamente é um conjunto de normas criadas pelo Estado. Quando a gente vê pelo ponto de vista sociológico, a gente vê que o direito reflete a sociedade em que ele está sendo usado. Ele reflete a forma que a sociedade se mantém unida e organizada. Então, quando a gente analisa o fato social, a solidariedade mecânica, orgânica, a gente percebe que o direito vai evoluindo para continuar mantendo aquele papel de manutenção da ordem e da convivência. Para fechar, aí eu trago até um exemplo de como que o direito evolui, né? Acabei de falar com vocês, a traição já foi criminalizada. A gente tinha o adultério, né? Que deixou de ser crime em 2005, se não me engano. Então, pensa, até 2005 as pessoas eram punidas legalmente por ter traído, né? Cara, chegou num ponto que já, infelizmente, as pessoas estavam fazendo tanto que deixou de ser aquele instrumento, poxa, vou prender uma pessoa, não chegava a prender, né? Mas, vou fazer a pessoa pagar uma multa porque ela beijou outra. Não vou, né? Então, o direito evoluiu a partir do momento em que deixou de ser um absurdo a traição. Gente, então é isso. Como sempre, vou tentar manter as aulas bem objetivas, bem curtinhas, para não ficar chato, não ficar maçante. Qualquer coisa é só me mandar e-mail lá no institucional, tá na descrição, tá lá no portal. E é isso, um beijo, até a próxima aula.